Olá, minha querida amiga, meu querido amigo, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso estudo do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, aqui no canal do Conhecendo o Espiritismo, aqui no Centro Espírita Online Casa de Jesus. Eu me chamo Tamara Menezes e hoje nós vamos dar continuidade, então, ao capítulo 14, que se intitula Inconfidência Mineira. E nesse capítulo, como nós já vimos na aula anterior, né, nós estamos aqui apresentando não só um contexto histórico e espiritual, mas também contextualizando os detalhes aqui que o irmão Humberto de Campos nos narra sobre quem foram os inconfidentes ali dentro da justiça que buscavam dentro do aspecto histórico e principalmente ao que isso diz respeito na moralidade que estavam buscando ali para essa justiça, principalmente no que diz respeito aos aspectos espirituais. Então, para que a gente possa retomar a nossa aula anterior, eu já faço aquele lembrete também. Caso você ainda não tenha assistido essa aula, o início, né, a primeira parte, o link da nossa playlist está aqui na descrição desse vídeo. Acesse, bem como acesse também as nossas aulas anteriores, né, que também constam aqui na playlist. E não deixe de acessar o nosso site conhecendoespiritismo.com.br/sala de aula, que lá tem todos os conteúdos, todas as informações. Então vamos lá, retomando aqui o nosso estudo, lembrando, né, de onde nós paramos na aula anterior, que é muito importante também para que nós possamos retomar. A gente parou aqui no momento em que os intelectuais tomavam ali a frente entendendo a gravidade daquela situação, começaram ali a falar daqueles primórdios de conspiração. Então a gente continua realmente a partir daqui no momento em que, consumidos por esse desejo de liberdade política, né, ainda dentro de todos os triunfos literários e afastados das realidades práticas da vida que esses intelectuais não descansavam, a gente vai entender os desdobramentos de fato que eles idealizaram dessas repúblicas. Então, aqui o espírito de Humberto de Campos falam, né, intelectuais distintos sentem-se possuídos da maioridade da pátria, que, ao seu ver, já poderia reter consigo as rédeas dos próprios destinos. Então, eles entendiam que o Brasil já poderia ser um país independente, principalmente porque eles já viam isso, né, inspirados pelos Estados Unidos, inspirados pela Europa e por toda a história que já estavam acompanhando ali até então. Então eles já tinham essa noção e esse desejo de fato. Então nós voltamos a partir daqui para que de fato possamos, né, refletir e pensarmos juntos. Então como é que o espírito de Humberto de Campos nos traz, né, esses esboços de conspiração? Ele nos fala o seguinte, que iniciam-se então esses primórdios de conspiração. Depois de algumas conversações em Vila Rica, e das quais, entre muitos outros, participaram Inácio de Alvarenga, Joaquim José da Silva Xavier, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Gonzaga, em que foram adotadas as primeiras providências, a infiltração das ideias libertárias começou a fazer-se através de todos os elementos da capitania, no que ela possuía de mais representativo. E olha que importante, é importante a gente entender, aqui o espírito de Humberto de Campos está nos narrando que José Joaquim de Maia, que é enviado ali da Europa para sondar o pensamento então de Jefferson, que era embaixador da América do Norte em Paris, e também para angariar a simpatia dos brasileiros espalhados no Velho Mundo, lá na Europa, pelo movimento libertador, outros estudantes apaixonados pela emancipação da colônia, pela proposta, pela ideia de independência, são mandados pelos conspiradores para São Paulo e para Pernambuco, que formavam os dois centros mais importantes do Brasil, né, até então, e com esse objetivo então de conquistar a adesão a esse movimento. Então era espalhando as ideias, né, de uma forma muito direta, de uma forma muito conversando, tentando ali trazer essas ideias para o campo da prática. Porém, no entanto, é aí que a gente vai ver o que aconteceu. Como a gente sabe, né, dentro, inclusive aqui a gente na leitura do espírito de Humberto de Campos, a gente observa que existem muitos conflitos, principalmente no que se refere a poder, né? Quando a gente fala de conquistas,
a gente também está falando de ambição. E esbarra aí umas questões de ambição, porque embora eles estejam ali tentando a independência, vai de encontro a ideias que outros corações não estavam muito afinizados. E então, no entanto, como ele fala aqui pra gente, né, como ele pontua, todavia, nem Joaquim da Maia conseguiu o auxílio de Jefferson, que apenas chegou a se interessar moralmente pelo projeto. Nem os seus companheiros conseguiram o compromisso formal das capitanias de Pernambuco e de São Paulo para se articular com o movimento revolucionário. Então, olha só, acabou que eles não conseguiram o apoio que eles precisavam, né? Então, Pernambuco se achava então refazendo ali suas economias depois de lutas penosas de Recife e Olinda. Lembra daquele episódio ali que os holandeses fizeram inclusive uma reforma, né? Conseguiram ali refazer aquele processo da cidade de Olinda. E São Paulo, então, encontrava-se desiludida depois das guerras dos Emboabas, né, no qual muitas vezes fora vítima de felonia, de traição. Então, a conjuração de Minas, no entanto, ia prosseguindo ali na propaganda sem esmorecimento. Então, aquela conspiração, né, de fato, a Inconfidência Mineira, que era uma conspiração para a independência, ela ia acontecendo ali por trás de tudo isso, né, a despeito de todas as tentativas ali de fazer ali talvez um lugar melhor para existir. E, no entanto, né, o momento em que, consumidos pela concepção de liberdade política, mas ainda dentro desses triunfos que acontecia, é aí que a gente vê que eles organizam seus símbolos, multiplicam as ideias de liberdade, mas no momento crucial que eles vão realizar essa ação, eles foram delatados, eles foram denunciados. E aí, é esse o ponto, né? Aqui, o que acontece? Embriagados por essa concepção de liberdade política, como o espírito de Humberto de Campos traz, né? Essa embriaguez é no sentido de que eles ficaram consumidos por uma ideia, né? Idealizaram ali que estavam fazendo uma mudança revolucionária. Dentro de todas as mudanças que eles estavam fazendo, eles não descansaram, né? Idealizaram uma república, organizaram todos os seus símbolos, pensaram até nas bandeiras, né? Na própria bandeira, multiplicaram prosélitos das suas ideias de liberdade, mas esses delatores, né? Na personalidade de Silvério de Reis, o português de Leira, levaram todo esse plano a Visconde de Barbacena, que era então o governador de Minas Gerais. Levando então esse plano, sendo delatados, eles acabaram ali se vendo em uma encruzilhada, né? Foram denunciados e tiveram que parar esses planos. Porque a ideia deles era fazer essa revolta no dia da derrama, que era um dia em que a população estaria disponível, talvez, para também se articular contra a corte, né? Porque estavam ali recolhendo aqueles impostos que era, de fato, obrigatório, e eles iam acabar ali aceitando e acatando aquelas ideias. Então, olha só que interessante. O espírito de Humberto de Campos, ele fala que o governador age com prudência a fim de sufocar a rebelião nas suas origens, e expedindo informes para que o vice-rei Luís de Vasconcelos efetuasse a prisão de Tiradentes no Rio de Janeiro, prende todos os elementos da conspiração em Vila Rica. Depois de avisar aos seus amigos do peito, secretamente simpatizantes da conjuração, quanto à expectativa de semelhantes providências para que não fossem igualmente implicados. Então, olha só o que o governador faz. Ele avisa para os conhecidos dele, que ele sabia que estavam envolvidos, para que eles não fossem ali pegos, né? Porque eles já sabiam que haviam sido delatados, e para que eles não fossem pegos, ele fala, olha, por trás dos panos, olha, vai ter uma busca e apreensão, né? Vai ter uma busca e as pessoas que estão envolvidas vão ser presas. E a maioria são presos, né? Mas alguns que são simpatizantes, né? São ali amigos próximos, conseguem
escapar, né? Esses que são avisados secretamente. E olha e aqui é que a gente entra num aspecto importante. Tiradentes foi um mártir, né? Como nós sabemos dentro da doutrina, todo papel exercido por uma figura pública, principalmente, que tem um impacto social, um impacto moral muito grande, geralmente esses corações vêm em alguma missão, né? Alguns se desviam dessa missão, se desvirtuam pela própria ambição, pelo próprio desejo ali de avançar, ir além, e outros, no entanto, conseguem fazer até mais do que foram convocados. Tiradentes estava ali, naquele momento, empenhado em libertar não somente Minas Gerais, mas libertar um povo, né? Libertar de uma corrente de coroas, né? Da coroa portuguesa. Ele estava ali tentando a independência daquele país naquele momento. E a gente vai ver o desdobramento espiritual disso. Inclusive, nesse capítulo, que a gente só vai ver isso na terceira parte, né? Porque a gente optou por dividir essa aula em 3. Mas nesse capítulo a gente vê a conversa, o diálogo de Ismael com Tiradentes, né? O momento em que Ismael acolhe o coração depois de seu martírio, né? E é muito interessante esse diálogo. Então, o espírito de Humberto de Campos traz essa informação. Que depois de conhecerem então seus termos, os infelizes conjurados passaram as mais amargas e recíprocas recriminações. Então eles foram denunciados, delatados, e foram ali recriminados. Os mais tristes quadros de fraqueza moral surgiram naqueles corações desiludidos e desamparados, mas daí a algumas horas a dura sentença era modificada. Olha só, Maria I comutara as penas de morte para o perpétuo degredo das desoladas regiões africanas, com exceção de Tiradentes, que deveria morrer na forca, conservando-se o cadáver insepulto e esquartejado para o escarmento de quantos urdissem novas traições à coroa portuguesa. Então aqui o espírito de Humberto de Campos está nos contando, primeiro, que esses corações passaram por essas recriminações, esse quadro de fraqueza moral que surgiram ali, eles ficaram desamparados, mas naquele primeiro momento, Maria I já mudou a pena que eles haviam sido condenados. E a gente vai ver o porquê que ela fez isso. Ela fez isso para agradar a elite mineira da época, né? Mas ela manteve ali a sentença de morte de Tiradentes, e por isso também que ele se tornou um mártir. Ela manteve porque ele foi o único quem assumiu realmente, quem verdadeiramente se colocou na posição de que estava ali em uma conjuração, que estava ali inconfidente naquele momento, porque ele estava acreditando na independência da colônia brasileira, né? Então, olha só, o espírito de Humberto de Campos, ele vai contar que então aberta a devassa, que foi aquele tinha derrama, que era a colheita dos impostos, daquele quinto dos impostos, e a devassa ela foi na verdade para recolher, para procurar fazer como se fosse uma busca ali e realmente coletar fazer essa busca dos fugitivos, né? Então, aberta essa devassa, depois de terminado esse processo, são todos os chefes presos e condenados à morte. E os historiadores, o Humberto de Campos fala que os historiadores falam de um amargo pavor daqueles 11 homens que se ajuntavam andrajosos e desesperados na sala do oratório, para ouvirem essa sentença da sua condenação depois de 3 longos anos de separação, em que haviam ali ficado incomunicáveis nos diversos presídios do tempo. Então, a leitura dessa peça condenatória pelo desembargador Francisco Alves da Rocha durou quase 2 horas. E é muito interessante que Maria I tentou ali negociar, fez todas as tentativas de... Algumas pessoas foram condenadas ao degredo, né? Foram isoladas da sociedade, foram levadas para fora do Brasil, e outras foram até perdoadas,
tiveram algumas pessoas envolvidas que foram perdoadas, né? Mas Tiradentes não. Tiradentes manteve ela manteve a pena de morte e foi condenado à forca e esquartejamento, né? Em praça pública. E aí, o espírito de Humberto de Campos fala sobre essa questão do Marte da Inconfidência, né? E ele fala assim, que o Marte da Inconfidência, depois de ter examinado amarguramente a defecção dos companheiros, reveste-se de supremo heroísmo. O seu coração sente uma alegria sincera pela expiação cruel, e a ele somente reservada, já que os seus irmãos de ideal poderiam continuar na posse do sagrado tesouro da vida. As falanges de Ismael cercam-lhe a alma, leal e forte, inundando-a de santificadas consolações. É muito interessante a gente analisar e pensar sobre o contexto espiritual desse momento do seu martírio, né? O espírito de Humberto de Campos, ele comenta que Tiradentes entregou o seu espírito a Deus nesse suplício da forca, né? No dia 21 de abril de 1792. E esse arrepio de angustiosa ansiedade percorreu a multidão, né? No instante em que o seu corpo balança, pendente dessas traves do campo da Lampadosa. Mas, no entanto, como ele demonstra no capítulo também, na leitura, o Marte da Inconfidência não sofreu. Ele foi acolhido antes mesmo do seu desencarne. Então aqui a gente percebe, inclusive nesse momento, as falanges de Ismael lhe cercam a alma, leal e forte, inundando-a de santificadas consolações. Então, antes de seu desencarne, ele já estava sendo consolado pelas falanges amigas, ao ponto de reconhecer, legitimar o seu heroísmo, né? Compreendendo todas as dificuldades que havia até então. Por que Tiradentes foi um Marte e por que ele manteve ali a sua palavra? Porque ele acreditava num futuro melhor para o Brasil. E porque ele acreditava nisso, ele acreditava na independência, na emancipação de seu povo. A ideia de autonomia, de independência que Tiradentes pregava era exatamente no sentido de não precisar mais dar conta e prestar contas para a coroa portuguesa, porque ele acreditava que aquele povo podia caminhar sozinho. E por isso ele manteve sua palavra. Quando os outros conjurados foram questionados, colocados ali à prova, todos eles negaram. E Tiradentes não. E por isso Maria I manteve sua palavra em condená-lo à morte, né? Porque ele acabou pagando pelo seu heroísmo. E é muito interessante esse momento do capítulo. O espírito de Humberto de Campos fala, né, que ele se revestiu de supremo heroísmo. Então, ele reconheceu a sua trajetória e ele se reconheceu ali acolhido pela espiritualidade que também legitimou essa história, né? Então, olha só, o seu coração sente ali uma alegria sincera pela expiação cruel que somente a ele estava reservada. Então, foi uma expiação, né? Porque ele veio nessa condição, mas ele estava ali encerrando um processo do qual ele havia sido chamado. Talvez não fosse realmente ele quem pudesse... talvez não fosse realmente ele quem pudesse suscitar ao povo brasileiro, naquela época, ainda colônia, a independência, porque realmente os desígnios de Deus a gente não tem como questionar. A providência divina não falha. Mas ele com certeza depositou a esperança no coração daqueles homens, porque certamente o reconhecimento do seu ato de heroísmo, né? Ele foi e é um mártir. Até hoje nós temos um feriado em seu nome e nós temos reconhecidamente o dia de Tiradentes, né? Porque ele foi um personagem importante da história do Brasil. E por que a gente tem que abraçar isso e acolher? Espiritualmente falando, porque a missão de Tiradentes é exatamente no sentido da sinceridade.
de acatar com sua responsabilidade, com suas escolhas e fazer valer o que acredita, né? Porque foi isso que ele fez. Então, a gente vai continuar daqui na próxima aula, no momento em que Ismael recebe em seus braços carinhosos e fraternos a alma do Marte, né? Edificada ali, santificando e consolando aquele coração. E é isso, minhas amigas, meus amigos, eu deixo aqui o meu beijo carinhoso, o meu abraço apertado e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!